João capítulo 15, versículo 1. São palavras de Jesus, era Jesus ensinando o povo. E ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Jesus está ali diante dos seus discípulos. Só que aqui, irmãos, Jesus está trazendo uma palavra apenas para os seus 12 apóstolos. Jesus aqui nesse momento não está pregando para uma multidão. Jesus está pregando para aqueles que ele havia escolhido de entre aquela multidão para serem seus servos e fazerem a sua obra. E aqui Jesus estava falando para esse número restrito de pessoas. Era como se fosse uma reunião apenas com os crentes, o povo convertido. Quem não é convertido fica lá fora. Essa reunião aqui é só para quem é crente. Então ali Jesus estava pregando aquela palavra àqueles irmãos. E Jesus começava a fazer essa ilustração a respeito da agricultura, a respeito da videira, a respeito, porque o povo judeu era um povo que plantava muito, um povo que vivia muito da agricultura e da criação de animais, da pecuária. E Jesus usava muitos exemplos assim. E Jesus começa a se colocar aqui nesse texto, irmãos, dizendo que ele é a videira, o quê? Videira verdadeira. Então, se Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira, é porque certamente existe uma videira falsa, não é isso? Se existe o verdadeiro, é lógico que é porque existe o falso. Se eu te oferecer algo e te dizer: olha, isso aqui é genuíno, isso aqui é verdadeiro, então é porque existe algo paralelo, existe algo que é falso, que é imitação, que é Paraguai, como dizem, né? Então Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, para que eles mantenham os olhos abertos, porque ele é a única videira verdadeira. E Deus, o Pai, é o agricultor, é quem cuida da videira, é quem cuida daquela árvore, daquela planta. E aqui, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Existem muitas religiões no mundo, existem muitas doutrinas no mundo. Existe, por exemplo, a doutrina espírita kardecista. Algumas pessoas conhecem. A doutrina espírita kardecista diz que o ser humano é um espírito que está em estado de aperfeiçoamento. E quando ele morre, em um determinado tempo, ele vai nascer de novo. Por exemplo, para os kardecistas, espíritas, nós estamos aqui hoje, nós vivemos no passado, em algum lugar aqui nessa terra. Nós tivemos uma vida passada. Algum de nós pode ter sido um rei, algum de vocês pode ter sido uma rainha ou uma princesa. Então para eles pensam assim: é um espírito que está em processo de aperfeiçoamento. E na medida em que as pessoas vão morrendo, nascendo de novo, morrendo e nascendo de novo, eles acreditam que na medida que isso vai acontecendo, vai chegar um tempo em que a humanidade, o povo, os homens vão se tornar espíritos perfeitos. E não vai existir mais guerras, destruições, mortes, miséria, porque o ser humano, todo mundo vai estar em um grau de um espírito aperfeiçoado. E eu quero lhe dizer, meu irmão, que essa doutrina é furada, é heresia, é uma falsa doutrina, porque se isso fosse verdadeiro, o mundo não estava tão ruim como está, não é verdade? As coisas estavam melhor, cada vez passava mais, mas as coisas pioram cada vez mais. Então o certo é que existem muitas doutrinas, existem muitos ensinamentos, ou seja, existem muitas videiras, e cada doutrina dessa, cada líder que implanta uma nova seita, uma nova religião, uma nova doutrina, nós podemos considerar ele nesse estudo aqui como se ele fosse uma videira que tem ramos, que produz frutos, amém? Então essas religiões, essas doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus, porque entenda uma coisa, entenda bem, quando Jesus diz: eu sou
a videira verdadeira, eu lhe pergunto, quem é Jesus? A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus é o verbo de Deus. Em Apocalipse a Bíblia diz também que Ele é a palavra de Deus. Então, se Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Então, se Jesus é o verbo, se Jesus é a palavra de Deus, então isso aqui que nós estamos lendo o quê? Jesus puro. A palavra dele representa a pessoa dele literalmente. Você está entendendo isso? Então, se Jesus é a videira verdadeira, isso significa que a palavra dele, que a mensagem dele, que os ensinamentos dele, que a doutrina dele, que o evangelho dele, Jesus é a videira verdadeira. E Deus, o Pai, é o agricultor quem cuida dessa videira. E aí ele continua dizendo no verso 2, ó: todo ramo que estando em mim, porque a videira é uma árvore e ela produz ramos, porque os frutos, olhe para mim aqui só um instante, igreja. Uma árvore, os frutos dela nascem aonde? No tronco? Aonde é? Nos ramos, que a gente chama de galho popularmente. Os frutos nascem nos ramos. Então Jesus está dizendo aqui, ó: todo ramo que estando em mim não der fruto, o que acontece? Ele o corta. Quem corta? O Pai. Ele, o Pai, que é o agricultor, quem cuida da videira, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa. Para quê? Para que produza mais frutos ainda. Então, irmão, Jesus é a videira verdadeira. Um dia você levantou a mão, que Jesus estava pregando para os seus discípulos aqui. Levantou a mão, se converteu, veio seguir Jesus, se tornou um servo de Deus. Porém, você não tem dado frutos dignos da videira a qual você está enxertado como galho. Você é um galho dessa videira, ou seja, você é um servo, um crente que faz parte da videira que se chama Jesus, que faz parte da igreja, que faz parte do corpo de Cristo. Mas ele diz aqui, mas você não está dando fruto. Você não está produzindo frutos. Porque entenda uma coisa, irmão: tem como uma videira produzir manga? Não. Tem como um pé de goiaba? Eu estou com vontade de comer melancia, eu vou olhar no pé de goiaba, parece que tem melancia. Tem como acontecer isso? Não. Eu estou com vontade de comer feijão, eu vou olhar nos pés de milho se tem feijão. Tem como acontecer isso? Não. Então, não adianta estar na videira e estar produzindo manga. Não adianta estar na videira e estar produzindo goiaba. Não adianta estar na videira e estar produzindo feijão, produzindo milho. Se você está na videira, você tem que produzir os frutos que uma videira produz. Não é isso? Amém? Então são esses os frutos que a videira produz. Agora, se alguém está na videira, está em Cristo, mas não está dando fruto, o Pai vai e faz o quê? Corta, arranca de lá, tira de dentro, tira de lá. Por quê? Porque está atrapalhando os outros galhos de dar fruto. E essas pessoas quem são, pastor? São aqueles que contaminam os outros, que vêm para a igreja, vêm de outra religião, de outra denominação, e vem com a mente toda contaminada, porque eu aprendi assim, e aprendi desse jeito, aprendi daquele jeito. E ele chega, e ele quer implantar o que ele aprendeu lá. Ele chega na igreja, chega na videira verdadeira, que é o povo de Deus, e quer começar a implantar os costumes, as doutrinas que ele aprendeu lá. Então ele começa a contaminar um irmão e outro. Ele começa a dizer, por exemplo, aqui a gente prega muito contra, porque a gente tem que pregar contra o que a palavra de Deus prega contra. Se Jesus é a videira e ele é a palavra, então nós temos que estar nessa videira totalmente.
Então a gente prega contra. A Bíblia diz que nós não podemos vender os dons de Deus, tem que dar de graça, lá em Mateus capítulo 10. Mas aí vem alguém de outra igreja, de outra denominação, que era acostumado com isso, que o pastor dele, não faltava um cantor lá para vender CD, não faltava uma banca de revista, de CD e DVD dentro da igreja, e o cara chega e começa a querer contaminar os irmãos. Não vale nada, isso aí não tem problema. E aí esse galho aí, meu irmão, ele não está produzindo e está fazendo mal dentro da videira. Você está entendendo isso? Amém? Aí o camarada estava no ministério que faz show e faz movimento, aquele show, aquela coisa toda, Aí o cara chega na videira verdadeira de Cristo, aí ele quer começar a implantar esse sistema dentro da igreja. As pessoas acostumadas a verem bingos, verem rifas dentro das igrejas, e tudo isso eu fazia, irmão. Mas eu já me converti, graças a Deus, me arrependi e mudei. Mas pessoa acostumada a ver rifa dentro da igreja, o cara vem na cartela do sorteio de um carro, é R$50 na igreja, está lá a igreja fazendo isso, vira comum. Aí o cara sai de lá e vem congregar na igreja de Jesus e quer implantar esse negócio, dizendo que é besteira do pastor. Não, isso é besteira do pastor, isso não vale nada. Eu digo, então pronto, então vamos fazer da casa de Deus logo como é que é aquelas casas de jogo, como é que chama? Um cassino. Não, meu irmão, se nós somos a videira verdadeira, se nós somos os galhos da videira verdadeira, nós temos que produzir os frutos dignos dessa videira, que são os frutos que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Agora, se tem alguém que está dentro da videira, mas não está produzindo fruto, está causando mal, aí então, o que é que vai acontecer? Ele vai ser cortado. Deus vai cortar ele, Deus mesmo vai tirar ele. Às vezes a gente não entende, irmão, o porquê que às vezes a igreja tem tanta gente e de repente algumas pessoas saem. Está certo que às vezes crente verdadeiro acaba caindo no laço do diabo e se desvia. Acontece isso também, claro, infelizmente. Mas muitas das pessoas que saem da igreja e voltam para o mundo são pessoas que não eram convertidas de verdade. São pessoas que eram galhos podres, que não estavam na videira, mas ao invés de produzir fruto, estavam fazendo o quê? Contaminando a videira. E a gente ora, Senhor, faz a obra, abençoa o teu povo. Meu Deus, vai tirando todo empecilho, todo embaraço, todo atrapalho da tua obra. De repente saem algumas pessoas e a gente não entende que é Deus fazendo a limpeza da videira para que os outros galhos nasçam e essa videira venha a produzir abundantemente. Amém, igreja? É isso. Eu até me lembro agora de um sonho que a irmã Ieda teve. A gente orando, Senhor, faz a obra, tira o empecilho, atrapalha. Mas eu não sabia como é que Deus ia fazer, não. De repente, soma um bocado de gente da igreja. Eu digo, Jesus, o que é que houve? Aí a irmã Ieda chega, pastor, eu tive um sonho. Sonhei que alguém tinha varrido da igreja, mas tinha deixado a sujeira bem aqui. E eu pegava um tapete, botava a sujeira em cima. Quando eu corria aqui, eu sentia que Jesus estava aqui. Era como se estivesse vendo, era tão real. E aquela alegria tomava conta da irmã Ieda. Ela me disse, e disse, pastor, e uma alegria tão grande. Eu disse, é Ele que está aqui fazendo essa limpeza. E aí eu entendi realmente Deus está fazendo uma limpeza. Porque a palavra de Deus ela não fala, irmão. Se Deus está dizendo, se a videira é verdadeira, se a videira é verdadeira, ela só vai ter galhos verdadeiros. Amém? Lá em Salmo capítulo 1, a Bíblia diz que os pecadores não permanecem na congregação do justo, né? Então o que é isso, pastor? Quer dizer, se o cara é pecador, se ele não quer negócio com Deus, se ele não quer servir o evangelho genuíno, se ele não quer obedecer a palavra de Deus verdadeira, e ele está no meio do povo de Deus, está no meio da congregação que é santa, que aprende a palavra verdadeira, que está se fortalecendo com a sã doutrina, então ele está no meio, mas quando ele começar a ouvir essa doutrina, vai dizer, rapaz, isso aqui não dá para mim não, esse negócio aqui não dá para mim, eu tenho que pular fora. O meu negócio é balada, o meu negócio é show, o meu negócio é reteté, não sei o que mais. Micareta, né? Aí você lembrou da micareta? A micareta gosta, né? Você já viu? Quem viu já esse negócio da micareta aí? Tá na rádio toda hora aí, né? E o nome do abadá, como é que é?
Abadeus, né? Você já viu isso aí, irmão? Ai, 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 Jesus. Está aí, mano. E pode ir lá olhar no dia que vai dar 100 mil pessoas. Vai dar. Não vai caber o povo, vai ficar gente do lado de fora. É a micareta gospel, né? A micareta gospel. E você já comprou o seu Abadeus, irmão? Não, né? Se você não comprou, não compre, em nome de Jesus, tá? Então, meu irmão, então, essas coisas. Então, se nós somos a videira verdadeira, nós vamos ficar, aliás, se nós somos galhos da videira verdadeira, nós temos que ficar enxertados nele. Aí quando o agricultor, ele diz aqui, ó: e todo ramo que está em mim produz fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmão, todo ramo que estando em mim, o Deus limpa. Para quê? Para que produza mais fruta ainda. Irmão, faz de conta que você é um galhozinho dessas árvores aí, ó, que vez ou outra a prefeitura manda podar. Imagina aí aquela tesoura desse tamanho. Quem já viu? Quem já viu? Aquela tesourona desse tamanho. O cara sobe lá e tá. Será que dói aquilo ali? Se fosse você, doía? Com certeza. Com certeza doeria. Mas para que ele faz isso? Para que haja uma limpeza. E o galho, o ramo que está produzindo frutos, Deus vem podar, tirar alguma casquinha que está aqui no meio, alguma folha seca e vai cortando. Só que nesse processo de podação, irmão, é doloroso. Você está entendendo isso? Porque Jesus usou exatamente essa figura. E muitas vezes eles usam um facão, né? Facão, tá. Outras vezes até uma serra zona. Se tiver uns galhos meio grossos, tem que ter aquela serra elétrica. Então, e esse processo de podação que Deus faz no galho para que ele produza mais frutos, o galho velho não, o galho que não está produzindo fruto, ele corta e joga fora lá no mundo, deixa secar. Mas o galho que está produzindo fruto, ele vai podar. E que frutos são esses, pastor? Os frutos bons que você tem mostrado através da tua fé em Cristo. Os frutos de caridade. Os frutos quando você estende a sua mão para ajudar as pessoas carentes. Os frutos quando você se dispõe em evangelizar, entregar folhetos, em convidar as pessoas para vir para a igreja, em confortar as pessoas com uma palavra de ânimo, com uma palavra de fé. Os frutos que você começa a dar na tua caminhada, na tua vida, frutos bons, porque você está dando os frutos da videira verdadeira. Os frutos que agora você não adultera mais, não se prostitui mais, não fornica mais. O que é fornicar? Alguém sabe o que é fornicar? Fornicar é o sexo quando é praticado fora do casamento. Não o casal, é adultério. Fora do casamento, quando são jovens, que não são casados. A fornicação. Então quando você deixa de praticar essas coisas, você começa a produzir os frutos da abstinência, os frutos da renúncia, os frutos da obediência. E aí as pessoas vão te chamando de careta, de bobão. Teus colegas, teus amigos te vê ali passando um pouco de dificuldade, porque Deus está te podando. De repente alguma coisa na tua vida que você está perdendo, que você está com dificuldade, está sendo doloroso esse processo na tua vida. Alguma coisa foi arrancado de você assim, esses dias talvez de uma forma assim inesperada, de repente assim com força. Deus está tirando o que tem de empecilho, o que tem de atrapalho na tua vida, porque você está dando fruto, porque você é um servo verdadeiro, e Deus está te limpando, meu irmão, para que você produza mais, porque Deus te escolheu para gerar fruto. Aleluia! Deus te escolheu para dar fruto, fruto para o reino de Deus. E aí, mas como eu disse, esse processo de poda, pensa como é doloroso. É doloroso. E o bom, irmã Vládia, de tudo isso, é que o processo de poda, para quem é fiel a Deus, a gente sempre vai ter esse processo de poda na nossa vida. Sempre vamos estar sendo podado. E quanto mais nós for podado, mais a gente vai produzir. Amém? É como aquela história o cara fazia omelete com clara de ovo, né? E já percebeu que quanto mais você bate no omelete, mais ele cresce?
Quanto mais você bate na clara de ovo, né? Mais ela cresce. E assim somos nós. Quanto mais a gente apanha pelo nome de Jesus, quanto mais a gente é humilhado pelo nome de Jesus, quanto mais a gente é perseguido pelo nome de Jesus, mais frutos estão para se manifestar em nossas vidas. Então é um motivo. A gente se entristece na hora da poda, dói, se entristece. Mas lá daqui a pouco, meu irmão, quando você começar a ver os frutos que Deus vai manifestar na tua vida, você vai dizer: oh Jesus, como valeu a pena, como valeu a pena. Não está todo mundo na igreja hoje aqui não, mas está tão bonita a igreja hoje, tantos irmãos. E hoje eu olho para vocês, irmãos, e eu já vejo que valeu a pena. Já vejo que valeu a pena ter passado pelo processo que eu passei até hoje. Passar pelas humilhações, as perseguições, as críticas que eu passei até hoje, abandono de amigos, tudo que eu passei até hoje. Eu olho para cada um de vocês e eu sinto uma satisfação dentro de mim, irmão. E eu digo: meu Deus, valeu a pena, valeu a pena. E tem muito mais coisa para se manifestar, irmão. Tem muito mais coisa para se manifestar, muito mais fruto para vir, em nome de Jesus. Agora, algumas pessoas não querem aceitar o processo de paudação. Algumas pessoas estão uma bênção na obra, algumas pessoas estão uma bênção na igreja, mas quando Deus começa a paudar, quando Deus começa a tirar os galhos secos para que você produza mais, essas pessoas não entendem. As pessoas, alguns acabam desanimando, acabam renunciando o seu cargo, acabam não querendo mais se entregar para a obra, acabam não querendo mais se dedicar à obra, que não entende, não compreende. Mas entenda isso essa noite, irmão. Você está entendendo isso, amém? Então, quanto mais doer, você diz: ai, está doendo, mas o melhor vem depois. Você vai dizendo assim: está doendo, Jesus, mas eu sei que o melhor vai vir depois. E aí, meu irmão, Jesus disse algo muito bonito no verso 3, para os discípulos dele ali, ó: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmão, eu me lembrei aqui, o Espírito Santo está me lembrando agora de Hebreus capítulo 4. Vamos lá para Hebreus 4 para a gente ver o que é que tem lá. O Espírito Santo está me incomodando aqui. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 6. O Espírito Santo me incomodando direto aqui, irmão, com essa passagem. Olha aí o que é que diz Hebreus 6. Hebreus lá no final da Bíblia. Depois a gente volta para João de novo, tá? Versículo 7. Hebreus 6 e 7. Falando aqui ainda dos galhos ruins. Falando aqui ainda dos galhos maus, dos frutos. Amém? Encontrou? Hebreus 6, 7. Ele diz assim, ó: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe a bênção de Deus. Entenda aqui uma coisa, irmão. Está dizendo aqui o seguinte, ó: que, por exemplo, quando a chuva cai na terra, num roçado, por exemplo, onde tem uma pessoa que plantou feijão, milho, plantou muita coisa. Quando a chuva cai naquela terra, aquela terra vai produzir o quê? Vai produzir os frutos, não é isso? Vai produzir o milho e o feijão. Se não chover, não produz. Olha aqui, ó: a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz a erva útil para aqueles que, por quem é também cultivada, recebe a bênção de Deus. Então, essa terra somos nós. Essa terra sou eu e é você. E essa chuva é a palavra de Deus, é um ensinamento da palavra de Deus. Mas se você está produzindo erva útil, frutos úteis, então você vai receber a bênção de Deus. Porém, no verso 8 ele diz, ó: mas se essa terra, né, que está recebendo a chuva direto, se produz espinhos e abrolhos, ela é rejeitada.
e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Isso aqui são as pessoas que não dão fruto, que tem tudo a ver com o que nós estamos pregando. Quer dizer, o cara está na igreja direto, o cara recebe CD de pregação, lê a Bíblia, está na igreja, ouvindo a palavra, a orientação, pede o conselho do pastor, o pastor dá, orienta, ensina. Ele está recebendo chuva direto, chuva da palavra, chuva de ensinamento, chuva de bênção, porque é a palavra quem produz em nós os frutos. E aí, mas ela está produzindo só o quê? Espinhos e abrolhos. Irmão, seja sincero uma coisa, talvez você não entenda nada do que eu vou dizer agora. Sou lá do interior e a gente entende um pouco disso. Faz de conta que você está chegando aqui diante de dois terrenos. Tem um terreno aqui à sua esquerda, tem um terreno aqui à sua direita. E o cara está dando esse terreno aqui, rapaz, esse da esquerda aqui é maior do que o da... Presta atenção. Esse terreno da esquerda é maior do que o da direita, dá 10 vezes o tamanho da direita. Mas o terreno da esquerda, apesar de ser maior, ele custa 10 vezes menos do que o da direita. Por quê? Está conversando lá, por que ele dá menos? Custa menos? Não, porque esse terreno aqui, terra só produz espinho, só produz mandacaru, só produz, vai dizendo outro nome, irmão. Chique, o quê? Jurema. Aquele outro bicho lá, rapaz, que é normal demais, tem aquelas bagezinhas verdes. É só agaroba, né? Só produz coisa, mas que não dá fruto, só espinho. E o cara diz, rapaz, e aquele não, aquele ali você produz feijão, milho e tudo mais. Quanto é aquele ali? 10 vezes mais do que esse, e é menor 10 vezes mais, mas eu quero aquele. Você escolhia qual dos dois? Qual dos dois você escolhia? O de lá, né? Mas não é mais caro, irmão. Mas é melhor, não é isso? Então, a terra que produz abrolhos e espinhos, ela é rejeitada. Está aqui dizendo, ó. É rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Ou seja, ser condenado no inferno, num abismo. Então, irmão, volta lá para João capítulo 15. Não basta apenas estar na videira. Ou seja, não basta apenas estar em Cristo. Temos que produzir frutos. Deixar de mentir, deixar de falsidade, deixar de ser hipócrita. O que é hipocrisia? Hipocrisia é um falso sentimento. Quando você diz que ama alguém, mas na verdade você não ama. Quando você diz que sente algo, eu estou feliz, irmão. Irmão, esse carro aqui é seu. Você, irmão, estou feliz com o seu carro. Mas dentro não está. Isso aí é hipocrisia. É o falso sentimento. Então nós temos que tirar tudo isso, irmão, e produzir os frutos dignos de Jesus Cristo, que é a videira. E aí ele diz assim, ó, bonito isso aqui, ó, no verso 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha aqui, irmão, segundo a teologia comum, Jesus passou 3 anos e meio na terra, andando com os discípulos andando com ele. Os discípulos passaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus, ouvindo a palavra, os ensinamentos de Jesus de dia e de noite. E Jesus disse, vocês já estão limpos. Por quê? Pela palavra que eu vos tenho falado. Observe uma coisa, que a palavra que Jesus tinha ensinado para eles é quem tinha limpado eles. Mas como é isso, pastor? Vou te dar um exemplo. Hoje uma pessoa ligou para mim. Quem estava no culto de quarta, levanta a mão, quarta-feira. Olha, quarta-feira foi uma mensagem abençoada, lá em 1 Reis. Falava das riquezas de Salomão, está gravado também. Falava das riquezas de Salomão, o homem pediu inteligência e sabedoria, mas no fim, acabou se dobrando diante da má escultura e traindo a Deus. E no meio daquela pregação, uma pessoa liga para mim hoje, que estava aqui. E ela disse, pastor, aquela mensagem de quarta-feira, Deus lhe usou para falar comigo de uma forma tremenda. Já faz dias que eu vinha sendo incomodado, mas de quarta-feira eu levei um chute grande. E eu quero falar para você o que aconteceu. Vou mudar. Era algo que eu estava fazendo, vou mudar. O que é isso aí? Uma pessoa que ouviu uma palavra de Deus e vai mudar a atitude. O que é isso? A limpeza. Entendeu agora o que é a limpeza da palavra?
Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado? Por quê? Porque todo galho que produz fruto, quando ele ouvir a palavra de Deus, ele vai... É pecado adulterar, vai deixando adultério. É pecado mentir, vai deixando a mentira. Você está entendendo? Aí ele vai sendo limpo. Ele vai recebendo a palavra, recebendo a chuva do alto, que é a palavra, a exortação, a repreensão, e ali ele vai sendo limpo. Amém, igreja? E aí Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quantos aqui já estão limpos? Estamos limpos em nome de Jesus, né? Então, agora Jesus disse uma coisa para eles: vocês já estão limpos. Porque vocês aqui bebiam, se prostituíam, alguns farriavam, viviam uma vida desmantelada, e hoje não vivem mais. Mentiam, faziam coisas erradas, hoje não fazem mais. Mas Jesus deu uma advertência para os discípulos dele, no verso seguinte, ó: vocês já estão limpos. Agora, presta atenção: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês o podeis dar, se não permanecerem em mim. Está entendendo isso, irmão? Então Jesus disse: olha, você já está limpo, agora permaneça em mim. Ou seja, permaneça na minha palavra. Amém? Porque, irmão, o que acontece muitas vezes também, tem muita gente que se converte com o coração sincero, que entrega a sua vida a Jesus com o coração sincero, abandona o pecado, abandona o erro, a mentira, a hipocrisia, a falsidade, a idolatria, as falsas doutrinas, a prostituição, o adultério, os vícios, abandona tudo, e está em processo de limpeza cada dia que passa, e abandona tudo. Hoje está com uma vida totalmente diferente. Mas aí muitas dessas pessoas, irmãos, quando se veem limpos, eles começam a se achar que são autossuficientes. Não, eu produzo por mim mesmo. Olha como eu sou santo. Eu não minto, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu não traio minha mulher, eu não faço isso, não faço aquilo de errado. Então começa a se achar que está produzindo aquilo por si próprio. Mas Jesus está dizendo: ó, porque sem mim nada podeis fazer. Mas aí essas pessoas começam a pensar que estão produzindo por si só. E o que é que acontece? Oh, meu ministério está crescendo. Olha quanta gente. Opa, daqui um ano vamos ter muita gente aí, ó. Oh, rapaz, eu me garanto. Olha como eu estou trabalhando bem. Olha, acho que é porque eu prego bem demais. Ah, é porque eu tô em santidade, eu estou orando muito, jejuando muito, aí eu estou merecendo, Deus está fazendo isso aí, meu irmão. Isso aí é a desgraça, é a queda, o começo da queda do homem. O começo da queda do homem é isso. Estou tentando me lembrar o nome de um grande homem de Deus, Caio Fábio. Pronto. Quem já ouviu falar em Caio Fábio? Talvez não ouviu falar, né? Mas Caio Fábio, um dos maiores pregadores do Brasil. O único pastor até hoje na história do Brasil que conseguiu pregar na Rede Globo, conseguiu ter programa na Rede Globo. E o que ele fazia, onde ele ia, a Rede Globo ia lá para entrevistar ele. O povo queria saber a opinião do Caio Fábio. Caio Fábio era um homem que Deus estava exaltando, Deus estava limpando, o ministério do homem crescendo, e todo mundo, o sonho era, queria ser um pregador como grande Caio Fábio. Um homem que pregava com muita firmeza, com muita fé e autoridade, convicção. Um homem de Deus. Mas um dia, descobriram que ele estava tendo um caso dentro da igreja, com a irmã de dentro da igreja. E foi o maior escândalo, meu irmão. E o ministério desse homem acabou. Afundou. Aí, outro dia eu estava na internet vendo uma entrevista, ele falando, né? Ele pregando, porque é um homem abençoado, um homem que tem uma palavra muito boa, um homem sério. Eu creio que Deus ainda tem um plano na vida dele, eu creio que Deus ainda está fazendo algo, trabalhando na vida dele hoje em dia. Mas eu vi ele pregando outro dia, no YouTube, eu procurando lá sobre o Caio Fábio, dando uma olhada lá.
E ele dizendo: a minha queda começou quando todos começaram a me elogiar. A minha queda não foi no dia que me encontraram com um amante no motel. A minha queda começou, ele dizendo, a minha queda começou quando começaram a me exaltar, quando a Rede Globo me procurava para me entrevistar, quando todo mundo queria saber minha opinião. Então a queda dele começou ali, porque ele começou a achar que estava sendo limpo por conta própria. E ele foi engodado e laçado pelo laço do inimigo e não permaneceu em Cristo, não permaneceu na videira e caiu. E Jesus deu essa advertência por discípulo. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, vocês são crentes, vocês são fiéis, vocês têm andado comigo, vocês são escolhidos de Deus, mas permaneçam em mim. E se vocês permanecerem em mim, olha o que ele está dizendo aqui, verso 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então Jesus está dizendo: se você permanecer em mim, eu permaneço contigo. Então o segredo, irmão, da gente continuar crescendo, da gente continuar progredindo, da gente continuar prosperando, o segredo de você continuar a transformação na tua vida e a produção dos frutos que você tem dado, é continuar em Cristo, é permanecer na palavra, permanecer nele. Porque ele diz: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vocês podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não vá pensar, meu irmão, não vá pensar, porque eu já preguei isso aqui várias vezes. Eu disse: irmão, você quer ver um crente ser fiel? Ele está na prova. Eu disse: crente não presta sem prova. Um crente sem prova, ele se desvia, irmão, se desvia. Crente tem que estar na prova, mas não é direto não, né? Tem que limpar um pouquinho. A gente tem que, Jesus, eu tomar um fôlegozinho, depois vem outra prova, porque se também for direto assim, a gente acaba morrendo, né, irmão? E tem que mudar as provas, né? Uma prova e outra, né? Não pode ser a mesma prova toda a vida, não. Então, mas você quer ver um crente mesmo, de verdade? O cara está na prova. O cara na prova, ele jejum, ele ora, ele acorda de madrugada, ele busca Deus, né? Ele lê a Bíblia, ele não perde um culto. Pastor, eu quero trabalhar. Pastor, bota eu para fazer alguma coisa aí. Vá, meu filho, vá trabalhar, vá. Aí ele quer fazer qualquer coisa. Mas aí ele começa a se afastar do pecado, começa a se afastar do erro. Por quê? Porque está na prova, está na tribulação. Não, quero mais saber de Big Brother, quero mais saber disso, daquilo outro, e começa a deixar de lado. Aí o que é que acontece? Ele começa a buscar Deus, servir a Deus. Aí quando ele conseguiu o que eu queria, recebi os frutos que eu queria dar, aí o que acontece? Ele sai, ele se afasta, ele esmorece, ele não permanece, ele não entende que ainda há coisas ainda maiores que Deus vai fazer na vida dele, amém? E não, por isso ele não quer progredir, não quer continuar avançando. O segredo, irmão, você quer vencer? Então permaneça na palavra, permaneça. Quando eu digo palavra, estou dizendo em Cristo, que Cristo é a palavra, Jesus é a palavra. Permaneça em Jesus, permaneça na videira verdadeira. Inclusive esse negócio de Big Brother, as irmãs ligam lá no Big Brother, pensam que é uma vantagem medonha. Aí está lá a irmã e o irmão assistindo, e as mulheres lá tudo de calcinha, o irmão babando lá, olhando. Deixa de ser besta, rapaz. Deixa esse negócio não, rapaz. Larga de mão esse negócio, em nome de Jesus. Aí, irmão, Jesus diz assim, verso 5: eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Dá muito fruto. Porque sem mim você não pode fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras, e ao que, igreja? As minhas.
permanecerem em vocês, vão pedir o que quiser e será feito. Então, irmão, olha o segredo que Jesus está dizendo: é permanecer nele e deixar a palavra dele permanecer em nós. Amém? Você quer produzir frutos dentro da sua casa? Produzir frutos no teu trabalho? Produzir frutos no teu namoro, no teu casamento? Produzir frutos na tua vida financeira? Então permaneça em Cristo, irmão. Nunca pense em sair da presença de Deus. Muitas pessoas que pensam em sair da presença de Deus, sair da videira verdadeira, ir lá para as outras videiras aí do oba-oba, do movimento, do reteté, do caicai, do pula-pula, do fogo, entre aspas, que não tem nada de fogo, é muita brincadeira. O Denis estava lá em casa comigo ontem, eu estava mostrando para ele lá, e também sempre vê na internet. Olha aqui, Denis, como é que está a igreja aí hoje? O pessoal, o pastor, usa de tudo enquanto, para trazer o povo. Olha aí, rapaz, como é que está esse negócio aí? E o Denis vendo lá, a gente vendo junto lá ontem à noite. Como eu já vi com o Zezinho, já vi com os irmãos. Até um dia eu trouxe o computador aqui, botei a internet e mostrei para os irmãos do louvor que estavam aqui comigo. A bênção de Toronto, o cabo andando. Você viu lá o cara de 4 pés, a coleira no pescoço dele? Não sei onde foi que aquele cara arrumou aquela coleira, irmão. Não sei. Eu acho que ele recebeu um revelamento em casa, né? Um revelamento. Vou levar a coleira, que eu acho que hoje alguém vai cair na unção do cachorro. Eu tenho que levar a coleira para conduzir ele direitinho. Um revelamento. Mas a unção de Deus não é não, irmão. É brincadeira. As pessoas estão brincando com o evangelho. Então muitos não querem permanecer na videira verdadeira. Por quê, irmão? Porque a videira verdadeira é estar em Cristo. E estar em Cristo, irmão, é viver uma vida de renúncia. E o evangelho verdadeiro não é isso que estão fazendo aí não. Você está enganado. Eu creio que vocês já estão vendo com a visão que Deus tem me dado. Eu creio que essa igreja aqui já tem amadurecido na fé e na palavra que Deus tem nos ensinado. Eu creio, eu acredito nisso. O irmão perguntou para mim: pastor, como é que está a igreja, o crescimento da igreja, como é que está a maturidade espiritual da igreja? Irmão, eu creio que a maturidade da igreja está muito boa, porque a palavra que Deus tem nos dado é uma palavra verdadeira. E não está aprendendo quem não quer. Mas quem quer está aprendendo e está vivendo e está se fortalecendo e está entendendo. E os irmãos estão começando a entender que nem toda igreja que tem um nome Jesus, alguma coisa desse tipo, usa a Bíblia, é igreja verdadeira. Se deve congregar numa igreja como aquela. Nem toda igreja, vocês estão entendendo isso. Há uma videira verdadeira, existem videiras falsas. Agora eu te pergunto uma coisa, irmão, para concluir já essa mensagem, essa palavra. Existe uma videira verdadeira, existe também uma videira falsa. Não foi isso que nós colocamos no começo? Mas observe um detalhe: são duas videiras, só que uma é verdadeira e a outra é falsa. São duas o quê? Duas videiras. Uma, outra. Agora eu te digo uma coisa: se for 2 pés de manga, vou usar a manga que é mais conhecido nosso. 2 pés de manga, um verdadeiro e um falso. Eles, se você olhar um para o outro, você vai ver que são muito parecidos, não é? Compra uma peça de um carro, compra um celular. Quem é especialista em celular? Você compra um celular Nokia original. Pronto, eu estava lá no centro, eu estava um dia doido para comprar um LG para mim, só que eu não comprei ainda não. Um LG aquele de 2 chips, uma GX200, né? Aí eu vi lá, rapaz, o verdadeiro e um falso. Vocês já viram eles? Não. Eu conheço os dois. Uma metade do preço, mas irmão, não tem diferença. O mesmo recurso, a mesma coisa, do mesmo jeito, só que é falso. Quem está entendendo isso aí? Amém? Do mesmo jeito, idêntico, não tem diferença. Quem não conhece, não, é isso aqui mesmo, mais barato, ó. Ou rapaz, aqui, ó, peguei esse LG aqui, GX200, ó, metade do preço, novo, zerado. Aí o cara sai contando vantagem, não sabe que é um falso. É? Não sabe que pegou um troço falso. Mas aí, quando se fala da videira verdadeira e da videira falsa, tenha cuidado, porque a videira falsa é idêntica à videira verdadeira. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Lucas 18, sobre o joio e o trigo. E o joio é idêntico ao trigo. Alguém aqui já viu trigo e joio? Não.
Eu só vi em foto. Alguém já viu pessoalmente? Não. É idêntico, 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 idêntico. Do mesmo jeito, você não tem diferença. A única diferença que tem é quando chega o tempo da colheita. Porque os frutos que dá no trigo faz com que o trigo se curve assim, ó, com peso, pendãozinho. E o joio não, ele permanece em pé. A única diferença é essa. Mas se você olhar, é idêntico. E Jesus disse que os crentes verdadeiros, os crentes falsos, é o trigo e o joio. Quer dizer, é tudo parecido com o outro. Então, a videira verdadeira e a videira falsa é tudo parecido uma com a outra. Usa a Bíblia, fala o nome de Jesus, fala no nome de Jesus, prega e tal, mas você vai aprender. Se você tem o Espírito Santo, você vai aprender a discernir e conhecer quem é a videira verdadeira, quem é a videira falsa. E para identificar isso, irmão, para fechar a mensagem, preste atenção. A videira verdadeira é a que prega e a que vive o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. A videira falsa, ela fala da palavra, usa o versículo da palavra, mas não prega a verdadeira palavra e nem vive a verdadeira palavra. Até se abstém do pecado. A videira falsa, alguns deles deixam a prostituição, deixam os vícios, deixam essa vida aí mais promíscua, mas continuam fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Por isso é preciso muito discernimento, para que você não caia no engano de querer ser enxertado a uma videira falsa. Permaneça na videira verdadeira, na palavra de Deus.